Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2014 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Questão 41. Os vértices do hexágono sombreado na figura abaixo são pontos médios das arestas de um cubo. Se o volume do cubo é 216, o perímetro do hexágono é... Então ele quer saber qual é a soma das medidas dos 6 lados do hexágono. Ele nos dá a dica. O volume do cubo é 216, então a aresta ao cubo é igual a 216, isso é o volume do cubo. A aresta é igual a raiz cúbica de 216, que é igual a 6. Então as arestas do cubo medem 6 unidades e esse hexágono aqui é formado ligando os pontos médios de algumas das arestas. Ponto médio significa que divide a aresta em duas partes de medidas iguais. No caso, se a aresta inteira mede 6, divide em duas partes que medem 3 unidades cada. E esse hexágono é um hexágono regular, certo? Porque todos os lados seguem exatamente esse mesmo padrão. Nós ligamos aqui esse ponto médio com esse ponto médio, nesse quadrado, nessa face da esquerda, esse ponto médio com esse ponto médio na face da frente, esse ponto médio com esse ponto médio na face inferior, esse ponto médio com esse ponto médio na face da direita, aqui na face de cima e a mesma coisa aqui nessa face de trás do cubo. Nós podemos pegar qualquer uma dessas faces para determinar a medida do lado desse hexágono, que é um hexágono regular. Todas as medidas são iguais. Vamos chamar a medida de x. Então, nós podemos pegar essa aresta da frente aqui para determinar essa medida x. Então, olhando o cubo bem de frente, é como se nós tivéssemos um quadrado com lados medindo 6 unidades. E aqui nós temos um dos lados desse hexágono, que mede x. Aqui nós temos um triângulo retângulo, nós sabemos que essa medida aqui é 3, porque esse ponto é um ponto médio. Essa medida aqui também é 3, porque esse ponto é um ponto médio, divide o lado desse quadrado, que na verdade é uma aresta do cubo, em duas partes que medem 3 unidades. Então aqui nós temos um triângulo retângulo com catetos medindo 3 e hipotenusa medindo x. É só aplicar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, a hipotenusa é x. Então x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 18, 9 mais 9, 18. 18 é 9 vezes 2. Isso é igual a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, o lado do hexágono mede 3 vezes a raiz quadrada de 2, são 6 lados de mesma medida, então, para achar o perímetro é só multiplicar por 6, 18 vezes a raiz quadrada de 2 é a resposta. Alternativa E. Vamos para a próxima questão. 42. No cubo de aresta 10 da figura abaixo, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. O volume do sólido sombreado é... Então, nós temos aqui um cubo com aresta medindo 10 unidades. Então, aqui é 10 unidades, aqui é 10 unidades. Enfim, todas as arestas medem 10 unidades, inclusive essa aresta aqui embaixo, 10 unidades. Enfim, nós temos esse sólido sombreado. Nós observamos imediatamente que esse sólido é um prisma, certo? Nós temos duas bases paralelas, as duas bases estão contidas em duas faces opostas do cubo, então nós sabemos que essas bases são paralelas, e pelas medidas do desenho sabemos que as bases são congruentes também. Então aqui na frente nós temos esse trapézio, e aqui nessa face mais atrás nós temos também um trapézio com as mesmas medidas, são bases congruentes e paralelas, portanto esse sólido aqui é um prisma. E nós sabemos que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Bom, a base desse prisma, na verdade, é um trapézio cuja base menor mede 3 unidades, cuja base maior mede 7 unidades e cuja altura mede 10 unidades, e corresponde a essa aresta do cubo aqui. Então, a área da base é a área desse trapézio, que é, então, nós sabemos base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2, a altura do trapézio, no caso, e agora basta multiplicar pela altura do prisma. A altura do prisma corresponde a essa aresta do cubo aqui, que mede 10 unidades. Então, a altura, que é 10 unidades, isso é igual a 3 mais 7, 10, dividido por 2, 5, vezes 100, 500. Então, o volume do sólido sombreado é 500 unidades. Talvez ficasse mais fácil perceber que esse sólido é um prisma se nós girássemos ele. Se nós girássemos nesse sentido aqui,
de modo que a base fique mais parecida com uma base, digamos assim. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. Vou tentar representar aqui algo mais ou menos assim. Certo? Então, para você se localizar, esse segmento seria esse segmento aqui. Esse segmento de medida 7 seria esse segmento aqui. Esse lado aqui da base seria esse lado aqui. Estamos girando assim, certo? Então, essa aresta aqui, girada vira essa aresta aqui de medida 10. Essa aresta aqui girada vira essa aresta aqui. Enfim, assim fica mais fácil perceber que é um prisma. Nós temos duas bases que são trapézios, com base menor medindo 3, base maior medindo 7, altura medindo 10 unidades, no caso a altura do trapézio da base, não confundir com a altura do prisma, que também é de 10 unidades. Enfim, acho que assim fica mais fácil de visualizar, mas acho que você consegue fazer isso mentalmente também. Tanto a questão 41 como a 42 envolvem um pouco de visão espacial. E na verdade a questão 43 também. Na figura abaixo encontra-se representada a planificação de um sólido de base quadrada cujas medidas estão indicadas. O volume desse sólido é... Então eu recomendaria que agora você pausasse o vídeo e tentasse montar esse sólido na sua cabeça. Bom, você deve ter conseguido montar aí um prisma de base triangular. A questão fala que o sólido tem base quadrada, e de fato ele tem, dependendo de como você coloca ele. Mas fica bem mais fácil resolver a questão se você perceber que o sólido é um prisma de base triangular. Vou tentar representar aqui como nós partimos da planificação para chegar no sólido, mas antes, claro, você deve ter reconhecido que esse triângulo aqui é o clássico triângulo 6, 8, 10. E múltiplo do triângulo 3, 4, 5. É só conferir, é um triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas enfim. Eu vou tentar fazer aqui a planificação, não sou um bom desenhista, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Então é algo mais ou menos assim. Enfim. Então a primeira etapa é pegar esse retângulo e os dois triângulos e girar 90 graus. Nós vamos ficar com algo mais ou menos assim. Certo? Lembre-se, ele diz que o sólido tem base quadrada. Isso, na verdade, é mais para ajudar aqui nessa hora de partir da planificação para formar o sólido. Nós vamos considerar esse quadrado aqui como sendo a base dele. Então, nós não vamos mexer nesse quadrado. Agora, eu vou pegar esse retângulo aqui e girar ele até que essa aresta encontre essa aresta aqui. Isso corresponde a essa aresta encontrar essa aresta, né? As duas têm a mesma medida de 6 unidades. Então, nós vamos ficar, na verdade, com esse retângulo inclinado aqui. E essa aresta aqui encontrou, então, essa aresta. E a próxima etapa é girar esses triângulos para dentro para fechar esses buracos que ficaram aqui. E assim a nossa planificação está pronta. E ele vai ficar algo mais ou menos assim. Vou tentar reproduzir aqui só para tirar um pouco dessa bagunça. Não vai ficar na mesma proporção, é só para ilustrar mesmo. Então, isso é mais ou menos assim. Ok. Então, acho que dá para perceber aqui, só para nos localizarmos, essa aresta equivale a essa aresta, que equivale a essa aresta aqui. Nessa representação é essa aresta aqui, mede 6 unidades. Essa medida de 8 unidades corresponde a esse segmento aqui, que foi girado, e portanto corresponde a esse segmento aqui, que é esse segmento aqui de 8 unidades. A hipotenusa do triângulo retângulo é de 10 unidades, certo? Equivale a essa hipotenusa aqui. O outro cateto do triângulo retângulo mede 6 unidades. A base é esse quadrado aqui, que tem lados medindo 6 unidades. No caso, arestas medindo 6 unidades. E falando nesse quadrado aqui, na forma como o sólido está colocado, parece que o quadrado é realmente a base do sólido, como a questão diz.
Mas, na verdade, isso aqui é um prisma de base triangular, como eu falei antes. Nós temos dois triângulos paralelos e congruentes que são, na verdade, a base desse sólido. Portanto, esse sólido é um prisma de base triangular. Nós temos esse triângulo retângulo aqui, e aqui atrás nós temos outro triângulo retângulo que é congruente ao primeiro e também paralelo a ele. Então, isso aqui, na verdade, é um prisma de base triangular. Nós podemos determinar o volume, que é o que a questão está pedindo, com a clássica fórmula para os prismas, a área da base vezes a altura. A base é qualquer um dos dois triângulos retângulos e a área de um triângulo retângulo é só fazer cateto vezes cateto dividido por 2. Então, um cateto mede 8, outro cateto mede 6, dividido por 2. E multiplicamos pela altura do prisma, que é, na verdade, a distância entre as bases, que no caso é de 6 unidades. Ou pode ser aqui também 6 unidades. 8 vezes 6, 48, sobre 2, 24. 24 vezes 6 é 144. Alternativa A. Novamente, ficaria mais fácil perceber que esse sólido é um prisma fazendo a rotação dele de modo que ele realmente fique sobre uma das bases triangulares. Então, fazendo a rotação mais ou menos nesse sentido, nós vamos ficar com algo, quem sabe, mais ou menos assim. Vou tentar representar aqui, mantendo um pouco da proporção. Algo, quem sabe, mais ou menos assim. Certo? Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos esse cateto que mede 8 unidades. Aqui atrás o cateto que mede 6 unidades. Aqui nós temos a hipotenusa do triângulo. Nós temos aqui em cima a outra base triangular do prisma. A altura do prisma que mede 6 unidades. No caso, corresponde a essa altura aqui. Enfim, acho que você consegue fazer essa rotação mentalmente. Então, nós tivemos aí duas questões que envolviam um pouco da visão espacial, digamos assim. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.